Olá, eu sou o Roberto Matheus da Costa, aqui do canal Mais Uma Voz, e você está assistindo o seminário Israel Antiga e Moderna. Se você já tem acompanhado todos os vídeos desse seminário, quero te agradecer por mais uma vez estar aí conosco. Se você é a primeira vez que assiste esse seminário, eu quero sugerir que você assista desde os primeiros vídeos. Vamos deixar um card aqui acima para que você clique nele se você estiver no YouTube. E você poderá então assistir o seminário desde o início, para você entender tudo que abordamos até agora e entender melhor, do que se trata este seminário. Nós paramos nesse slide aí, no último vídeo, onde vimos que se a sede mundial da nossa igreja ela se corrompe, toda a igreja ela sofre as consequências. E vimos que várias imagens de escultura elas têm sido produzidas e colocadas aí, foram colocadas aí na sede mundial da nossa igreja a partir do ano 2000, imitando aí Jeroboão, com as suas imagens idolátricas, seus bezerros de ouro, Agora vamos continuar no slide seguinte. Deixa eu colocar aqui na tela maior. Vamos analisar aqui no slide seguinte. Mais alguns textos da serva do Senhor relacionados a esse tema, Os percalços dos filhos de Israel e suas atitudes, justamente antes da primeira vinda de Cristo, ilustram a posição do povo de Deus em sua experiência antes da segunda vinda de Cristo. Review and Herald, 1890, número 7. Então nós vemos aqui que a Igreja Adventista está imitando esse povo, assim como o povo de Israel, antes do primeiro advento de Cristo, foi totalmente corrompido. Aqui nós vemos também a mesma história se repetindo, no moderno Israel. As ciladas de Satanás são-nos feitas exatamente como foram feitas para os filhos de Israel, justamente antes da entrada deles dentro da terra de Canaã. Estamos repetindo a história desse povo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 160. Então a mensageira do Senhor ela fala enfaticamente que nós estamos repetindo a história desse povo. Isso é realmente algo muito sério. Mais um texto. Foi-me indicado o antigo Israel, mas 2 dos adultos do vasto exército deixaram o Egito e entraram na terra de Canaã. Seus corpos mortos estavam espalhados no deserto por causa de sua transgressão. O Israel moderno está em perigo maior de esquecer de Deus e ser levado em idolatria do que estava o povo antigo. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 609. Então, meus amados, aqui ela fala claramente que nós estamos em perigo maior de sermos elevados pela idolatria. E nós vemos que isso está acontecendo, na nossa igreja. Vamos aqui para mais esse texto, Os que estão indispostos a aceitar as verdades claras e incisivas da Bíblia procuram continuamente fábulas agradáveis, que acalmem a consciência. Quanto menos espirituais, altruístas e humilhadoras forem as doutrinas apresentadas, tanto maior será o favor com que são recebidas. Tais pessoas degradam as faculdades intelectuais de modo a servirem aos seus desejos carnais. Demasiado sábios em seu próprio conceito para examinarem as Escrituras em contrição de alma e fervorosa oração rogando a guia divina. Não tem escudo contra o engano. Satanás está pronto para suprir o desejo do coração e apresentar seus ardis em lugar da verdade. Foi assim que o papado alcançou seu poderio sobre o entendimento dos homens. E pela rejeição da verdade, visto implicar ela em uma cruz, os protestantes estão seguindo o mesmo caminho. Todos os que negligenciam a palavra de Deus a fim de estudarem conveniências e expedientes para que se não achem em desacordo com o mundo,
serão deixados a acolher condenável heresia em lugar de verdade religiosa. Toda forma imaginável de erro será aceita pelos que voluntariamente rejeitam a verdade. Quem olha com fervor para o engano receberá facilmente outro. O apóstolo Paulo, falando de uma classe de pessoas que não receberam o amor da verdade para serem salvas, declara: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Com tal advertência diante de nós, cumpre-nos estar de sobreaviso a respeito de quais doutrinas recebemos. O Grande Conflito, página 523 a 524. Então, meus amados, quando a mensageira do Senhor escreveu esse texto, a Igreja Adventista, como nós já vimos, ela não tinha a doutrina da Trindade. Ela não tinha modificado a doutrina de Jesus, da natureza de Cristo. Ela não tinha modificado a natureza de Deus o Pai. Ela não tinha modificado a natureza do Espírito Santo. Ela não tinha modificado a doutrina do santuário. E o aviso foi dado, né? Com tal advertência diante de nós, cumpre-nos estar de sobreaviso a respeito de quais doutrinas recebemos. E a Igreja Adventista, então, após a morte da mensageira do Senhor, nós vimos que a mensageira do Senhor faleceu em 1914 e em 1931 a Igreja entra com a doutrina da Trindade e modificando outras doutrinas, como a doutrina do santuário, a doutrina de Cristo, como já abordamos aqui, né, nesse seminário. Se você está acompanhando conosco desde os primeiros vídeos, você já percebeu todas as mudanças que aconteceram, né? Então é realmente grave todas essas questões, né? Então toda forma que eu fiz questão de grifar, imaginável de erro, toda forma imaginável de erro, ela será aceita pelos que voluntariamente rejeitam a verdade. Então a Igreja Adventista rejeitou a verdade que foi entregue a ela. E agora toda forma de erro está sendo abrigada, está sendo aceita, né? E veremos aqui mais algumas dessas formas daqui a pouco. Não se tem repetido o mesmo caso em quase todas as igrejas que se intitulam protestantes? Isso é na continuação daquele texto, né? Com o desaparecimento dos fundadores, dos que possuíam o verdadeiro espírito de reforma, seus descendentes põem-se na dianteira e dão novo molde à causa, embora se apeguem cegamente ao credo dos pais e se recusem a aceitar qualquer verdade além da que lhes foi dada conhecer. Os filhos dos reformadores se afastam grandemente do exemplo paterno de humildade, abnegação e renúncia do mundo. Assim, a primitiva simplicidade desaparece. Um dilúvio de mundanismo invade a igreja e leva consigo seus costumes, práticas e ídolos. O Grande Conflito, página 385. Esse texto aqui não é a continuação, né, do anterior, como eu havia dito, é da página 385, mas ele vem nos mostrando, né, que a igreja ela tem aceitado corrupção em cima de corrupção, né? Um dilúvio de mundanismo tem invadido a igreja e levado consigo seus costumes, práticas e ídolos. E nós percebemos isso claramente nesse slide seguinte, olha. Um batismo adventista é realizado na Igreja Sagrado Coração de Jesus, Igreja Católica, em Arthur Nogueira, dia 19/7/2003. Então, meus amados, nós temos aqui o seguinte, olha só o que vem dizendo no livro Educação, Fundamentos da Educação Cristã. A condição para ser admitido na família do Senhor é sair do mundo, separando-se de todas as suas influências contaminadoras.
O povo de Deus não deve ter ligação alguma com a idolatria em qualquer de suas formas. Eles devem atingir uma norma mais elevada. Devemos separar-nos do mundo, e então Deus declara: eu os receberei como membros da minha família real, filhos do Celeste Rei. Como crentes na verdade, devemos ser diferentes na prática do pecado e dos pecadores. Nossa cidadania está no céu. Mas parece que esses homens eles não estão entendendo isso. Estão tendo associações com essas práticas idólatras. E nós temos aí um programa adventista, um culto adventista com batismo e tudo, sendo realizado no meio de ídolos, de esculturas, de tudo quanto é tipo de depravação cultural. Está aqui o site, né? Algumas informações, se não me engano é até de um site católico, né? Também, que até os próprios católicos discordaram disso daqui. Mas nós vemos que isso são estratégias, meus amados, estratégias ecumênicas. Vamos entender isso aqui, olha, nesse diretório aqui, para a aplicação dos princípios e normas sobre o ecumenismo, que é uma encíclica papal, né? Então, no seu artigo 96 desse diretório, nós temos aí escrito o seguinte: olha, de acordo com a situação do lugar e se apresentar a ocasião, os católicos podem, numa celebração comum com outros cristãos, celebrar a memória do batismo que os une. Olha só, com outros cristãos, celebrar a memória do batismo que os une. Qual batismo que une esses cristãos? O batismo trinitário, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que, como nós já vimos anteriormente aqui no nosso seminário, esse batismo é um batismo católico, que todas as outras religiões estão praticando, e é um batismo que une esses cristãos em um só laço. Então, esse diretório aqui para a aplicação dos princípios e normas sobre o ecumenismo, ele vem dizendo claramente que os católicos podem, olha aqui, ó, os católicos podem, numa celebração comum com outros cristãos, celebrar a memória do batismo que os une, renovando com eles a renúncia do pecado e comprometendo-se a levar uma vida plenamente cristã, o que assumiram pelas promessas do seu batismo, e empenhando-se em cooperar com a graça do Espírito Santo para tentar resolver as divisões que existem entre os cristãos. Diretório para a aplicação dos princípios e normas sobre o ecumenismo, página 97. Então, meus amados, é isso que está acontecendo. A igreja ela está envolvida no ecumenismo, realizando cultos ecumênicos em próprios templos católicos, como nós vimos aí o pastor Luiz Gonçalves realizando esse culto, essa celebração, esse batismo, lá na Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Arthur Nogueira. E tudo isso aí amparado por uma encíclica papal, né? É realmente lamentável, né? Vamos aqui no próximo slide também ver isso daí de forma clara. Olha, a reciprocidade só é possível se o batismo celebrado em uma outra comunidade não se opõe aos princípios e à disciplina católicos. Então, nesse mesmo diretório, aí na página 98, vem dizendo claramente. Então, essa reciprocidade que aconteceu desse culto com batismo adventista num templo católico lá em Arthur Nogueira, só foi possível por quê? Porque o batismo celebrado na igreja adventista está de acordo com os princípios e a disciplina católicos. Está de acordo. Está tudo de acordo. Agora vai tentar fazer um batismo em nome de Jesus num templo desse para ver se eles deixam. Mas não deixa de forma nenhuma. De forma nenhuma eles vão permitir isso, né?
Vamos aqui para o próximo slide. Para nós vermos que aquela imagem lá que tem no templo católico, né, do Sagrado Coração de Jesus, ela está até na Umbanda. Olha só, note essa matéria da editora Abril. Qual a ligação entre os santos católicos e os orixás? A matéria fala sobre essa associação e ressaltaremos aqui algumas citações da matéria que vem ao caso no momento, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui para vocês depois na descrição do vídeo, vocês podem ler. Trindade da Umbanda. Assim como o candomblé, a Umbanda também cultua os orixás, mas os umbandistas representam essas divindades com imagens diferentes, além de cultuarem outros 3 espíritos, o preto velho, o caboclo e a pomba-gíria. Nenhum deles aparece no candomblé. Então está falando da Umbanda, né? Então no candomblé eles não aparecem, só na Umbanda. Então, o que isso tem a ver com a Trindade? Vamos ver aqui no próximo slide. Orixá. Oxalá é igual a um santo católico, né? Jesus. Na Umbanda e no candomblé, Oxalá é a divindade que criou a humanidade. Por isso, ele se equivale a Jesus, uma das manifestações do Deus triuno. Olha só, meus amados. Do catolicismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Além de ter modelado os primeiros seres humanos, Oxalá também inventou o pilão para preparar inhame e é considerado o criador da cultura material. Então está aqui, ó, a referência, né? Essa imagem, pastor lá Luiz Gonçalves, no templo católico, com a imagem de todo tamanho aí do Sagrado Coração de Jesus. Essa mesma imagem aí está na Umbanda, né? Essa aqui é uma imagem umbandista, tá, de Jesus. Essa aqui é uma imagem católica. Você percebe a semelhança, né? E essa aqui é a imagem adventista aí, ó, na capa da lição. Estão aí tudo juntos e misturados na idolatria, no paganismo. As aberrações aí, né? Então, olha só isso daqui, não dá nem para identificar que igreja é essa, se é um templo católico, se é um templo adventista, mas o pastor é o pastor Luiz Gonçalves. E esse pastor aqui dentro também está batizando o rapazinho, é um pastor adventista. Mas tem cruz, tem até o símbolo aqui da ordem jesuíta, né, o IHS, tem aqui um candelabro com 3 velas, será que é representando as 3 pessoas da Trindade? Não sei. Eu só sei dizer que é símbolo católico para tudo que é lado. E a mistura e o ecumenismo abertamente aí para todos entenderem, né? Então este senhor foi quem introduziu a teoria das 5 colunas da verdade na Igreja Adventista do Sétimo Dia para defender e reforçar a doutrina da Trindade. Foi justamente isso, esse pastor Luiz Gonçalves. E a Bíblia vem dizendo, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, verso 11. Não a Trindade, né? Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, 8 a 9. Eles estão pregando aí um outro evangelho, né? Então a verdade agora é como se fosse uma construção aí com 5 colunas, né? Deus, Jesus, Espírito Santo, Bíblia e os 10 mandamentos. Essas são as 5 colunas da verdade. É a Trindade, a Bíblia e os 10 mandamentos. Invenções de homens. No próximo vídeo a gente vai abordar aí esse slide. Eu quero te agradecer por ter acompanhado até aqui. Pedir que você deixe o seu like, não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar, de deixar seu comentário, de se inscrever no canal se não é inscrito, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e nos ajudar também com a sua oferta, é muito importante. Acesse o link aí do Apoia-se ou entre em contato conosco aí através dos nossos contatos para nos ajudar a continuar a manter esse trabalho. É de suma importância que você faça isso, porque nós necessitamos, tá? Temos aqui despesas para manter esse canal
equipamentos caros ainda até para pagar, e a sua ajuda é muito importante. Existe apenas um irmão no momento nos ajudando. Isso é realmente muito triste. Um irmão apenas, ajudando com R$20 por mês. Enquanto que vários outros irmãos poderiam estar nos ajudando, mas não estão, né? Mas que Deus continue abençoando a todos, né? E no próximo vídeo a gente continua analisando este seminário de suma importância, né? Israel Antigo e Moderno. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.